Senhoras e senhores telespectadores e internautas, a nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Cláudio Pinho. Ele é presidente da Comissão de Educação na Assembleia e, recentemente, promoveu uma discussão sobre a reforma no ensino médio brasileiro. Que conclusão, deputado, nós chegamos nessa discussão? É um prazer participar do seu programa, Edson. Primeiramente, convocamos, a comunidade escolar para discutirmos a questão do novo ensino médio, e a conclusão, por unanimidade, foi que o modelo atual não atende à sociedade educacional e o que está proposto também não atende. Foi pedido no depoimento de educadores e de estudantes o cancelamento do novo ensino médio, que foi feito através de medida provisória, sem ter um diálogo com a população, com os estudantes, com os professores, e da forma como está proposto, prejudica e muito a rede pública, a concorrência, que já é diminuta a capacidade, a diferença entre a escola particular, o ensino privado e o ensino público, ficará mais difícil ainda quando se for implementado da forma que está aí o novo ensino médio. Deputado, essa discussão realmente está no âmbito nacional e há grupos que defendem que essa reforma seja estancada e há grupo que defende que ela seja aprimorada. O grupo que defende a extinção dela é um grupo relativamente pequeno, porque nesse grupo se diz, vamos colocar o quê para substituir? Porque essa mudança já está ocorrendo desde 2017, quando a reforma foi aprovada no Congresso Nacional. Deveríamos ter, em 2022, um avanço significativo dela, sobretudo em relação à carga horária, que antes era de 800 horas por ano e passaria a 1.200 horas. Algumas escolas já chegaram a 1.000 horas. O bom senso diz que nós precisamos de uma reforma, mas quem defende a nulidade ou anulação desse curso sugere o quê? Eles acham que deveria ter o meio termo. Algo que está aí pode ser aproveitado. Foi discutido, por exemplo, se a pessoa, num relato de uma diretora de escola que teve dentro da escolha apenas 4 alunos que escolheram ciências. E não tinha condições o Estado de colocar professores para ensinar para apenas 4 alunos. Não tinha estrutura a escola, e aí sai prejudicado aquele aluno que escolheu ciências, talvez quisesse fazer medicina, farmácia, algo desse tipo, ou enfermagem, e aí vai ter que escolher outro curso contra o desejo ou contra a vontade. Então, precisa, na realidade, talvez seja dotar a escola pública de um espaço maior e de profissionais para poder aplicar a reforma do ensino médio. Então, da forma como está proposto, está prejudicando, isso é a alegação dos alunos e de diretores que estiveram presentes na audiência pública. Agora, por unanimidade, foi dito que o atual ensino médio precisa ser reformado. Deputado, recentemente, os tribunais de contas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, e mais os tribunais de contas dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, fizeram um trabalho no país de verificação da situação dos
prédios das escolas públicas brasileiras. O relatório é deprimente para a educação nacional. Aqui no Ceará, o Tribunal de Contas, os auditores do Tribunal de Contas, escolheram 15 escolas. E dessas 15 escolas, o relatório diz que tem escolas que não têm água potável, tem escolas que o acesso do aluno é péssimo, tem escola que as dependências estão caindo, não é? E nenhuma delas tem biblioteca. A Comissão de Educação já recebeu esse relatório? Ainda não, mas eu identifico que tem grandes problemas na educação pública do estado do Ceará, principalmente nas cidades mais distantes, na zona rural. Mas o que além desse problema, que é gravíssimo, de não ter estrutura para os alunos e ainda correr risco de vida, né? Se tem infiltração, pode ter desabamento. Além disso, nós vamos enfrentar outro problema que eu vou trazer agora para ti, que foi dito na audiência pública. Alunos da rede pública estadual reclamaram, aí na comissão também, não chegou esse relatório, mas eu já pedi uma audiência pública para discutir esse assunto que eu vou te falar agora. Foi a denúncia de suco colorido, a merenda ser suco colorido com bolacha. E eu disse suco colorido, na minha época era o quisuque, né? Mas hoje, eles, na discussão, eles falaram que a polpa de fruta, eles desmancham tanto, botam tanta água que fica só a cor da fruta. Portanto, são grandes problemas enfrentados na educação, que vai pela infraestrutura, vai pela questão da água, você não ter água potável na escola, e agora essa questão da merenda. Você levar, muitas vezes seu filho vai para a escola sem tomar café, e na hora da merenda vir esse refresco aí. Eles usaram suco colorido com bolacha. É uma realidade que a gente está enfrentando. Realmente é uma situação muito grave, até porque o governo federal despende um bom volume de recursos para a merenda escolar. Mas há muito também interesse político nessa questão. Nós estamos diante de uma crise na educação pública nacional. Esse trabalho dos tribunais de contas dos estados, juntamente com o Tribunal de Contas da União, reputo que seja o trabalho mais importante que nós tivemos nos últimos tempos. Tanto que a boa imprensa deu um bom destaque a isso. O próprio Jornal Nacional detalhou a situação das escolas de São Paulo, da amostragem das escolas de São Paulo. Seria muito interessante que a Comissão de Educação da Assembleia já tivesse de posse, até porque esse relatório é público. Ele está lá no site do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas de São Paulo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, não só do Ceará, mas de todas as escolas brasileiras. Seria bom que o senhor mandasse a assessoria tirar uma cópia lá no site do TCE e já a comissão se debruçar sobre isso. Nós vamos fazer isso imediatamente e vou um pouco além. Vamos já pedir uma audiência pública com os membros da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, com a APRESE, porque dessas escolas pode ser também escola municipal, não estamos em mãos aqui com os relatórios, pode ter escola municipal. Tem sim, tem escola municipal e tem escola estadual. E eu vou aqui fazer um relato, que eu fui gestor, ao encontrar uma escola, a Escola de Socorro Gouveia, a descarga do banheiro era do lado de fora do banheiro. Você imagina, a pessoa usa o banheiro e sai para dar descarga. Então, assim, foi que nós pegamos uma das escolas lá no município de São Gonçalo do Amarante. Então, nós vamos encontrar diversas anomalias, vou dizer assim, que acontecem nessas escolas,
E a comissão vai se debruçar sobre esse relatório, vai cobrar também do Estado do Ceará, como das demais prefeituras, uma ação para que os alunos e os profissionais de educação possam ter uma melhor ambiência, tanto para estudar como para passar os seus conhecimentos. Deputado, é evidente que nós temos apenas 3 meses da presente legislatura, né? Ela começou em fevereiro e as comissões nem foram criadas imediatamente logo no começo de fevereiro, mas nós já temos mais de 2 meses de criação das comissões. O que a Comissão de Educação poderia mostrar para o fortalezense, para os cearenses, de ações proativas dela? Bem, nós fizemos essa questão da discussão do novo ensino médio. Outro assunto que tem tomado grande parte dos debates é essa questão dos atentados às escolas. E a nossa sociedade está doente, e isso vem se refletindo dentro das escolas, com alunos inarmados, agredindo os outros, e está sendo já programada também uma audiência pública, onde vai envolver Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, pais de alunos, os alunos, porque nós precisamos de um atendimento psicológico, inclusive está sendo proposto, uma proposta nossa, que possa ser dado cursos, né, tanto de primeiros socorros como cursos de prevenção a esse tipo de ataque, porque foi pedido já e aprovado por esta casa a questão de detector de metal, mas nós precisamos cuidar das pessoas para evitar, não é só com polícia. Eu mesmo apresentei um projeto solicitando a ronda escolar, mas não é só com polícia que se resolve o problema. O problema da sociedade passa inevitavelmente também pela questão da educação das famílias, e aí a família tem que participar da educação do seu filho. Nós pais, aí eu não quero me excluir, né, que eu sou pai também, pegamos a mania de querer transferir a educação dos nossos filhos para o colégio. E a educação, eu sempre escutei que a educação vem do berço. A criança vai para o colégio para em busca do conhecimento. Então, as famílias estão abandonando completamente os filhos. Quem de nós, eu vou fazer aqui uma pergunta no seu programa, quem de nós olha a mochila do filho antes de sair de casa para a aula? Se vai uma faca dentro, se vai um revólver, o que vai, ninguém sabe. Então, é necessário o acompanhamento da família e, identificando o aluno com problema, é necessário o acompanhamento psicológico para podermos ter uma sociedade mais humana, uma sociedade onde as pessoas possam se entender. Hoje, qualquer apelido que se chama uma pessoa, no meu tempo era apelido. Eu era gordinho, sempre era o gordo, Tom Manso. Hoje é bullying. Hoje é bullying. Aí leva esse adolescente à depressão. Eu nunca fiquei deprimido por conta de apelido, nem via meus colegas deprimidos por conta de brincarmos com essa questão de apelido, de bullying, né? E hoje a gente vê cometimento de suicídio como cometimento de agressão. Deputado, a Secretaria de Educação tem mandado relatórios para a Comissão de Educação sobre a situação das nossas escolas? Não, nós não recebemos até agora, nesses 3 meses, nenhum relatório sobre a educação do Estado do Ceará. Eu que fui atrás estou levantando porque o Estado do Ceará tido como as 100 melhores escolas do país, tem 80 que são do Ceará. E nem todas são estaduais. Tem muita escola municipal, aí onde tem o ensino básico, tá certo? Antes do ensino médio, tem despontado, como os estados também que têm avançado bastante. Então, para a sociedade, todo mundo pensa que é a escola estadual que está elevando o ensino público do Estado do Ceará. E eu irei apresentar na comissão e no plenário esse resultado das escolas que compõem também a rede municipal do nosso Estado do Ceará, tem contribuído e muito para a melhoria do ensino público no Estado do Ceará. Mas é verdade que o
o Estado apoia aos municípios, né? Inclusive tem uma certa compensação na hora do rateio do ICMS, né? Com relação para exatamente incentivo a esse avanço das escolas municipais. Mas eu tenho uma certa preocupação extraída de conversas com amigos, professores e outras pessoas da nossa sociedade com relação às escolas profissionalizantes. Tem uma febre agora de se ter escolas profissionalizantes. Só se fala em escola profissionalizante. Devemos aplaudir realmente essa ideia, né? O nosso jovem precisa aprender alguma profissão já a partir do seu ensino médio. Mas como é que o Estado, o poder público, vem tratando essas escolas profissionalizantes se a gente não ouve falar em contratação de professores técnicos? Olha, são dois problemas aí. Além do profissional, para poder fazer a transferência do conhecimento, nós temos uma precarização, inclusive, do profissional, do professor, sem concurso, né? Sempre um contrato temporário, mas tem o aspecto também de cursos atrativos. Às vezes, a própria escola profissionalizante oferece cursos que não tem vocação nenhuma para aquela região. E o aluno vai, fica lá em tempo integral, termina e vai fazer o quê? Se não for entrar na universidade, né? Porque tem curso que é oferecido que não tem mercado. E nós precisamos preparar a nossa juventude também para o mercado. E eu defendo, inclusive, a cadeira para ser implementada de empreendedorismo. Nós temos que ter uma cadeira de economia simples, básica, onde a pessoa saiba fazer um fluxo de caixa para poder, desde cedo, não gastar mais do que arrecada, do que tem a sua receita. É uma coisa simples quando o cidadão vai para fazer o seu supermercado, eu ainda digo mercantil, ele ou vai na bodega fazer a compra, se ele vai com R$100, ele vai tentar comprar o que der com R$100. Então essa educação tem que começar logo enquanto é estudante. Precisamos de profissionais preparados para ensinar aos nossos alunos, como também de cursos com um apetite maior para geração de emprego, para dar mais vontade e possibilidade do aluno se engajar no mercado de trabalho. Deputado, o poder público, os representantes do poder público sempre têm um discurso bonito. A escola profissionalizante é importantíssima. Temos escolas profissionalizantes, temos escolas de tempo integral, é importantíssimo. Acho que uma das ideias dessa reforma do ensino médio é exatamente nós temos, ao final do projeto, todas as escolas em tempo integral, porque se o aluno tiver 1.200, 1.400 horas aula por ano, ele terá que passar, ter os 2 turnos na escola. Né? Com certeza. Hoje são 800 horas, é por isso que ele passa apenas 4 horas, pela manhã ou à tarde. Né? E o ano letivo são de apenas 200 dias. E essa ideia inicial da reforma era nós termos, ao final dos 5 anos, de 2017 aos 22, uma escola de tempo integral no Brasil, com o aluno tendo 1.200 horas aula durante os 200 dias por ano. Mas como fazer isso nas cidades do interior com menos atrativos para os seus moradores? Vamos nós aqui. Eu acho que foi um avanço grande do estado do Ceará já ter o ensino em tempo integral em algumas escolas. Quando você ocupa o nosso adolescente, as nossas crianças, você tem uma perspectiva melhor para a nossa sociedade e para o futuro das nossas crianças. Agora, nós temos que ter uma grade curricular que seja também atrativa. Esse é o principal
desafio de quem implementa o ensino em tempo integral. Me recordo que quando eu fui gestor em São Gonçalo do Amarante, eu fiz uma escola que desde o seu nascimento, da sua concepção, foi já para ser em tempo integral. Então era diferente isso, era diferente toda a sua estrutura física, como também a grade curricular, para que no período do contraturno, né, lógico que os alunos ficavam o dia todo na escola, então se ia de manhã, de tarde, era fazendo as tarefas e desenvolvendo outras atividades dentro da escola. Quando se faz uma adaptação, hoje que o Estado tem procurado fazer e tem encontrado alguns problemas, nós não temos ainda espaço físico. Se uma escola ela tinha 1.000 alunos, 500 de manhã, 500 de tarde, você imagina botar todos 1.000 direto. Então, o espaço físico, às vezes as pessoas não compreendem. Não, por que não bota tudo em tempo integral? Se tinha 500 alunos de manhã, 500 de tarde, são 1.000 alunos. Você vai botar 1.000 alunos só pela manhã para ficar o dia todo? Então, tem que ter espaço físico e tem que ter profissionais para poder fazer o desenvolvimento da cadeira de cada disciplina, como também algo atrativo para os alunos. Então, o Estado está avançando, é necessário a ampliação do espaço físico, como também a ampliação dos profissionais para poder atender a demanda da população. Coisa simples. Se o professor de matemática dava aula pela manhã para uma turma, certo? Agora, essa turma vai ficar o dia todo. Não cabe dentro da mesma sala. Então, vão ter que ter, no mesmo horário, 2 professores. Como fazer isso sem contratar mão de obra? Esse é o grande desafio. Bom, sem contratar mão de obra, por quê? Porque falta a própria mão de obra, porque o município não tem condições de pagar, porque o Estado não tem condições de pagar? Bem, eu posso falar para o São Gonçalo do Amarante, que eu fui gestor, nós implementamos algumas escolas e lá é um município diferenciado, porque tem receita própria. É um município, podemos dizer, não propriamente muito rico, nem abastado, mas com uma boa arrecadação. Vejam o orçamento dos municípios do estado do Ceará, e São Gonçalo tem um orçamento anual de quase 500 milhões de reais, com uma população de 50 mil habitantes. Então, o orçamento quase igual do Crato, Juazeiro. Com uma população muito maior. Muito maior. Então, tem a capacidade de investimento e nós procuramos fazer isso. Agora, tem município que, para pagar o piso dos professores, está enfrentando dificuldade. Então, essa é a realidade do Ceará e do Brasil, que com o novo Fundeb também, quando se garantiu o recurso para a educação, já foi um avanço muito considerável, que hoje tem a questão da categoria, que é importante hoje as pessoas quererem já despertar no interior do estado de Ceará para ser professor, porque teve um momento que ninguém queria ser professor porque não era valorizada a categoria. Hoje já existe essa valorização. Agora, temos que avançar, nós sabemos disso, é necessário recursos e nós temos que, inclusive, irei discutir na formação do orçamento da casa, aqui do estado do Ceará, para saber o que é que está sendo realmente destinado para a educação e o que é possível fazer para que tenha recursos para poder implementar realmente o ensino em tempo integral. Hoje, os percentuais constitucionais dos estados e dos grandes municípios são suficientes? Dos pequenos, eu tirei os pequenos porque sei que não. Ultrapassa, né? A gente sabe que ultrapassa. Você pegar 25% do prefeitura pequena... Eu não tenho a realidade dos municípios, mas eu posso dizer que São Gonçalo sempre chegou a algo em torno de 30% de investimento, que não é despesa, não é gasto, é investimento em educação, porque quando você investe na educação é a certeza de garantir um futuro melhor para os nossos jovens, as nossas crianças. Aí tem município hoje que já investe isso por conta da folha. Aí, se a gente for entrar de contratações indevidas, como foi feito no passado, aí
a politicagem, né? Então, cada local tem a sua peculiaridade, mas a educação é prioridade, é para ser, pelo menos, para todo gestor, e porque nós temos, através da educação, a possibilidade de transformar a sociedade. Então, nós vamos trazer esse debate, né? Nós estamos, como se diz, engateando ainda na comissão, mas já tomamos algumas medidas, né, para questão da análise, da avaliação e também das cobranças para que a gente possa ter uma melhor educação no estado do Ceará. Deputado, eu sou testemunho de que as comissões técnicas da Assembleia não trabalham como deveriam trabalhar. A maioria sequer faz a reunião semanal. Nós temos aqui excrescências, que é se suspender o funcionamento da sessão ordinária para se fazer essa reunião extraordinária de comissões para emitir parecer em matérias que venham a ser votado naquela sessão. Pergunto ao senhor, na Comissão de Educação, como é que o senhor estabeleceu o calendário e de que forma o senhor pretende prestar contas, não apenas ao plenário, mas à sociedade, porque a educação, como a saúde e a segurança, são questões de relevantes interesse público. Vamos nós aqui. Primeiro, eu discordo plenamente da questão de não reunir as comissões. Inclusive, levantei a minha voz no plenário contra essa mania que toda matéria que chega aqui do governo tem que ser votada imediatamente, em regime de urgência, para a sessão, para se discutir, que na realidade não se discute, o parecer já vem pronto, a assessoria já fez o parecer, escolhe normalmente o relator, o líder do governo, ou alguém muito ligado ao governo, para apenas apresentar o relatório e ser aprovado. E isso tem prejudicado o trabalho legislativo da Casa. E a prova disso é que, em menos de 45 dias, o governador mandou uma mensagem, depois de sancionado, teve que mandar novamente para corrigir os erros. Se tivesse tido o amplo debate, a discussão em todas as comissões da Casa, poderia ter sido corrigido. Esse é o primeiro aspecto que eu tenho divergido aqui dos colegas da Casa, porque cobro uma maior transparência e uma maior efetividade das comissões nas discussões das matérias. Outro aspecto é que, às vezes, ninguém faz nada sozinho. Isso é certeza. Então, a comissão é feita de 9 membros. E os colegas, às vezes, não vêm para as comissões, para as reuniões das comissões. Mas nós pautamos toda quarta-feira para a discussão de assuntos da Comissão de Educação. E assim tem sido feito. Quando não tem assunto para debater, a gente não reúne a comissão, quando não tem propositura, e assim será até o final, trazendo os colegas deputados sempre para o debate, porque não adianta dizer que o presidente da comissão vai fazer só porque não faz. Você tem experiência aqui na Casa e aqui tudo gira em torno do colegiado. É colegiado. Então, nós temos que contar com a compreensão, o desejo, a boa vontade dos colegas para fazer com que as coisas possam acontecer no parlamento. Deputado, a secretária de Educação já esteve alguma vez aqui na Comissão de Educação da Assembleia? Não. Eu conversei com ela por telefone, naquele momento da crise nas escolas, e ficamos de fazer a audiência, ou já esteve aqui na comissão a secretária executiva, mas a secretária de Educação ainda não. Mas ela estabelece um bom diálogo, sempre muito aberta ao diálogo, à conversa, para contribuir não só com a comissão, mas com o ensino do Estado do Ceará. Deputado, não seria de bom alvitre se estabelecer um calendário como um acordo para permitir que a secretária viesse pelo menos aqui uma vez por mês na Comissão de Educação, falar sobre a educação do Ceará, ouvir os elogios e os reclamos, porque
secretário de Estado só vem aqui à Assembleia, o da Fazenda, porque tem a obrigação de vir. Né? Aliás, o secretário da Fazenda esteve aqui uma vez, né? Porque, por obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele precisa vir pelo menos uma vez a cada quadrimestre. E a Fazenda publica bimestralmente um relatório das receitas e despesas, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF, impõe isso. Mas a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde não tem nenhum compromisso de vir aqui à Assembleia. O secretário de Educação, idem. E a Secretaria de Saúde, por exemplo, o pessoal da Comissão de Saúde da Assembleia, há algum tempo, insiste no convite para que ela venha aqui para falar desse projeto do governo das cirurgias seletivas, né? E sempre vem o adiamento. E ninguém sabe se esse projeto está andando ou não. Por que não se estabelece como um acordo, né? Porque a legislação não pode impor isso, né? A legislação estadual. Como um acordo para a secretária de Saúde, de Educação estar aqui pelo menos uma vez por mês. Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem experiência nessa casa muito mais do que eu. Cobre o jornalismo. Você não vê secretário de governo participando das coisas nesta casa, que é o poder do povo. Nós temos um bom diálogo com a secretária, mas se colocar um calendário, a base governista vai achar que a gente quer trazer demais a secretária aqui, que ela tem o que fazer e não tem o que prestar conta com o poder do povo. Mas ela tem muito mais o que fazer aqui do que no gabinete. Pronto. E aí, ela se colocou à disposição, tá certo, Edson? E nós vamos, inclusive nessa audiência pública, ela já disse que queria participar. Ela tem um bom diálogo com a comissão, tá certo? Mas nós realmente não estabelecemos essa frequência de conversa e nem de vinda à Assembleia Legislativa. É uma boa ideia, mas que eu acho que vir uma vez, 2 vezes, ela vem. Agora, vir todo mês, não adianta a gente querer se iludir, porque eu não vi até hoje aqui, a não ser vi no dia da votação a secretária de Saúde aqui, mas não veio para discutir com os deputados da comissão, ela veio na apresentação da mensagem das cirurgias. Em outras palavras, ela veio pressionar os deputados, porque a presença dela aqui, ela podia chegar e dizer para o governador, eu procurei fulano de tal, não estava lá, ou procurei, o fulano de tal disse que a matéria era difícil e tal. Então, ela veio foi pressionar. Inclusive, uma emenda que eu tinha apresentado foi terrível para ser aprovada, que priorizava na fila das cirurgias pessoas que estão com a idade, né, o idoso, e tratamento, quem faz tratamento oncológico, tratamento renal, e ela não queria que passasse. Eu fui ao líder do governo, rapaz, que intransigência, essas pessoas vão morrer na fila. Então, a gente encontra essa dificuldade na casa de querer fazer com que os secretários possam vir a discussões aqui, tanto nas comissões como no plenário. Isso aí Na verdade, eu sei da dificuldade, né, da base governista. A base governista tem medo de que os secretários estejam aqui e sejam questionados sobre alguns assuntos da administração. Por isso é que a ideia era fazer um entendimento, né, para que ela viesse... Ela está se comprometendo a vir, espontaneamente, porque prestaria um grande serviço ao Estado do Ceará e evitaria algumas críticas até realmente descabidas, porque vez por outra tem críticas descabidas ao governo, exatamente pela falta de informação. A desinformação gera muita coisa. Inclusive a desconfiança, né? Exatamente. Deputado, as escolas públicas, na verdade, hoje, embora o Estado do Ceará seja destaque no cenário nacional por conta de a boa performance de muitas das suas escolas, mas a escola pública hoje, convenhamos, deixa muito a desejar,
tanto que cresceu muito o número de escolas particulares. Quer dizer, não faz muito tempo que os cearenses, os brasileiros, eram bem formados nas escolas públicas. O Liceu do Ceará ainda é hoje citado como exemplo de escola pública modelo. Todo cearense, mesmo aqueles que tinham posse, podiam pagar escola particular, preferiam se submeter a uma seleção no liceu, a ir estudar na escola particular. Não por questão propriamente de economia, mas porque o liceu era a grande escola, como outras escolas públicas eram destaque. O que aconteceu para que as escolas públicas perdessem essa qualidade? Olha, nós vivenciamos um período em que a gente viu muita greve nas escolas, o ensino público ficou para segundo plano, e eu posso dizer assim, da era Cid para cá, houve realmente uma maior valorização ao ensino público, na tentativa de retomar a qualidade no ensino público. E você não faz isso do dia para a noite, porque é uma geração toda. Você leva 17, 18 anos estudando. Você entra com 3 anos de idade, 4 anos na escola, hoje já está entrando até com 2 anos, para sair aos 17 anos. Então são 15 anos dentro da escola para você poder transformar a vida das pessoas. Então a escola pública perdeu completamente, uma década atrás, a vontade das pessoas de ir para a escola pública. E aí vem um trabalho de conscientização, de fazer com que todos os entes participem para poder ter essa retomada do ensino público, onde todos primam pela qualidade. E nós estamos avançando. Lógico que é um processo lento, que eu tenho certeza que nós chegaremos cada dia em busca do aprimoramento e da qualidade de ensino que possa realmente gerar os dividendos que todos os familiares, todos os pais e os jovens querem, né? Aprender, porque o que a gente aprende não tem quem tome da gente, né? Deputado, ressaltando essa questão da qualidade do ensino, se dissemos que a qualidade do ensino da escola pública caiu muito nos últimos anos, é preciso que se diga também que os professores, sobretudo os professores das escolas públicas do Ceará, que fizeram com que o Estado se destacasse no cenário nacional com a melhor qualidade de ensino, esses professores realmente são abnegados e eles ganham ainda muito pouco. Já não estão ganhando tão miseravelmente quanto ganhavam anteriormente, mas ainda continuam ganhando muito pouco. Um piso de R$ 4.750, convenhamos, não é um bom salário. Exatamente. Principalmente em se comparando com executivos de empresas privadas do próprio governo, né? Mas foi o início, né? É o piso, como se diz. Exatamente, é o piso. Não é o teto. O piso. Mas é o piso e já há uma garantia de que o professor não vai passar 10 anos ganhando o valor do piso de hoje. Todo ano esse piso será elevado. Então não é o momento oportuno para se motivar mais ainda esse professor, motivar a juventude que deixou de procurar os cursos superiores de formação de professores, porque não tinham perspectiva no magistério, e agora tem. Não será o momento de se motivar essa juventude para ingressarem nos cursos de formação de professores, para que tenhamos sempre avanço na qualificação das nossas escolas?
com certeza, né? E abrir as oportunidades para o emprego também, para essas pessoas se qualificarem e ter o Estado abrir um concurso para que eles possam ingressar na carreira como professor. Antes, aí você falou a questão do piso salarial, foi assim, com o Fundeb, essa questão do piso nacional tem colocado realmente a exigência daquele seu mínimo, o salário mínimo do professor, esse piso de 4 mil e poucos reais. Tem professor que hoje já chega a seus 15, 20 mil reais. É um salário razoável. O ideal era que todos chegassem. Mas na verdade, esse aí não, carreira, não né? é salário, né? Quer dizer, ele acumulou um doutorado, um mestrado, as vantagens, um pós-doutorado, né? Com suas vantagens ele chega a perceber isso aí, e isso é no final da carreira, mas ele tem que ir se qualificando, tem que ir ensinando, então tem que ter os incentivos realmente, inclusive poderia ter um incentivo para o profissional que batesse as metas. Eu fiz isso em São Gonçalo, a gente fazia uma avaliação e pagava 60% a mais do salário do professor quando os alunos eram testados e eles batiam aquela meta. Era tudo claro, definido antes, que o aluno tinha que ter, atingir aquele patamar na educação. Aí houve um engajamento tão grande das escolas que até as merendeiras, porque todos recebiam na escola, até as merendeiras estavam dando reforço para os alunos, para que os alunos aprendessem, aquele aluno que tinha dificuldade. Então, o que for possível fazer para incentivar o profissional da educação, para ele transmitir o conhecimento e o aluno ter uma boa ambiência também nas escolas, isso é importantíssimo para o desenvolvimento da educação. Deputado, o que é que o senhor espera deixar nesse seu mandato? Não é pensando que o senhor vai ter apenas um mandato aqui, não, absolutamente. Mas deixar neste mandato, como presidente da Comissão de Educação, o que é que o senhor pretende deixar lá na comissão, no plenário da Assembleia, que se diga, o deputado Cláudio Pinho teve esse trabalho, construiu isso para a educação do Ceará? Olha, o parlamentar, ele não constrói, ele propõe, né? E é por conta que o executivo é que tem o poder, a caneta para tomar a decisão. Mas nós podemos fazer as discussões e propor ao executivo trabalhar pela qualidade do ensino, trabalhar pela merenda escolar de qualidade, fazer com que nessas discussões a gente possa abrir, nas cobranças que vamos fazer aqui, na discussão do orçamento, possamos abrir vagas para profissionais, inclusive para a qualificação continuada dos nossos profissionais da educação. E isso tudo não depende só do Cláudio. Isso que fique claro, o Cláudio tem boa vontade de fazer, está na comissão, querendo realmente fazer com que a educação do nosso estado melhore, a vida das pessoas possa melhorar, mas é necessário que eu tenha o apoio da maioria da casa. Então, se a gente, às vezes, não fizer esse diálogo com os colegas, dificilmente a gente vai conseguir. Mas a minha função, eu irei desempenhar aqui, de trabalhar para fazer com que a educação do estado do Ceará, que já chegou a um bom patamar, mas tem muito, mas muito ainda a avançar. E ela só avança se construir as parcerias. Nós precisamos fazer pontes do legislativo com o executivo, com a sociedade civil, para que a verdadeira educação possa chegar a quem realmente precisa. No município mais distante do estado do Ceará, o profissional se sinta bem dando a aula e o aluno fique feliz indo assistir aquela aula. Deputado Cláudio Pinho, eu fiz essa pergunta ao senhor como a penúltima pergunta, porque o nosso tempo está terminando, para não lembrá-lo, o senhor sabe disso, mas dizer para os nossos telespectadores e internautas da responsabilidade que o senhor tem com este mandato, da responsabilidade que o senhor tem como presidente da Comissão de Educação, porque o seu pai, o deputado Barros Pinho, era um intelectual, um homem comprometido com a educação.
Então, a responsabilidade do senhor é grande. Isso não é uma advertência nem lembrança, é apenas uma citação para os nossos telespectadores e internautas. Muito obrigado pela atenção que o senhor nos dispensou em tratar desse assunto, educação, aqui na nossa entrevista de hoje. Muito obrigado. Eu nasci dentro de escola. Meu pai tinha uma escola, era o Colégio Oliveira Paiva, e desde cedo, e lá o nosso lema lá na escola, trabalhei na escola, era aqui ensinamos a pensar, é o que está faltando para a nossa juventude. Nós precisamos pensar para que a gente possa construir novos horizontes. A minha responsabilidade, você falou, é muito grande em estar aqui honrando essa cadeira ocupada por ele, que ele se dedicou tanto ao estado do Ceará, se dedicou à cultura cearense e à educação. Espero poder contribuir aqui também com a sociedade do nosso estado, nos avanços da cultura, da educação e da vida das pessoas. Muito obrigado, deputado Cláudio Pinho, e eu lhe poupei para não falar no nome do seu avô, Eu ia falar. o senador Almir dos Santos Pinto. Obrigado.